Saiu outro debate que eu participei, esse eu considero que foi o tema mais difícil de debater. O debate se chamava Um Negro de Direita versus 13 Militantes Esquerdistas. Eu nem tava no elenco pra esse debate aí, mas eu tava lá no estúdio quando eles foram gravar e falei, ó, gente, se tiver faltando elenco aí, eu me voluntario. Aí eles me chamaram pra discutir e a gente foi discutir contra o Douglas Garcia, que já foi deputado estadual por São Paulo, mas que depois não conseguiu se reeleger porque flopou. Eu não manjava quem era ele, mas depois eu fui ver no Instagram que é aqueles doidão que vai nas manifestações de esquerda pra ficar provocando até tomar um tapa ou ser agredido e ficar falando olha como a esquerda é agressiva e violenta. E ele fez jus ao seu caráter mentiroso quando ele levou lá um infiltrado do MBL pra fingir que tava discutindo com ele e fingiram uma treta lá no estúdio, no final do debate. Então eu separei os melhores momentos tanto das nossas argumentações quanto dessa treta fake que teve aí, porque eu sei que você não vai querer assistir essa porra inteira. Primeira afirmação é a seguinte: a esquerda acredita que os negros são seus animais de estimação. Meu parceiro, qual é o seu nome? Rafael. Manda, Rafael. Bom, vamos lá, Douglas. Esse maluco não é de esquerda porra nenhuma. Ele foi aí só pra avacalhar e fingir uma treta no final. Mas nessa hora aí eu ainda não sabia disso, então vamos prestar atenção nos argumentos dele. A esquerda vê o negro como animal de estimação? Não. Sim. Alguém tem que defender os caras. A direita não defende tanto contra a esquerda. Só Você um momento. se sente negro? Só um momento. Não preciso me sentir negro Então como é que você pode dizer como é que o negro se racismo e sente? ser antirracista. Como é que você pode dizer como o negro se sente perto da esquerda? O que a esquerda está defendendo? Então quer dizer que se eu não for negro, eu não posso ter empatia e me solidarizar com o que os caras Não sofrem é na o que mão de vocês branco, falam de o tempo preferência todo de de lugar direita? de fala. Vocês não têm essa propriedade de lugar de fala. Então, se você não se coloca na condição que eu estou passando nesse momento, de ter um esquerdista dizendo como você pode ser de direita se você é negro, querendo colocar uma corda no meu pescoço, querendo colocar uma coleira no meu pescoço, dizendo que eu tenho que agir de determinada maneira apenas por eu não ter determinada cor, isso é você querer colocar as pessoas dentro de uma coleira e tratar como se fossem animais de estimação. Por isso que a esquerda trata os negros como animais de estimação. É que, na verdade, você quer pegar o espólio do, o bolsonarismo, você é uma viúva do bolsonarismo, e você quer falar com os brancos, você entendeu, que são pró-Bolsonaro, fala, olha, eu sou um negro aqui que eu consegui vencer na vida, mas a gente sabe que não são todos que têm essa oportunidade, essa possibilidade, Eu não amigo. precisei desse Você tipo entendeu? de vitimismo para Que conseguir não, ser Douglas, eleito para, deputado meu. estadual Na por São Paulista, Paulo. todo domingo tu Nem tá lá pra tampouco fazer ser isso, ativista velho. de Todo direita santo conservador. domingo. Me Você fala, me entendeu? cita uma única vez em Quantos que esse negros espólio você já ajudou bolsonarista já, foi Douglas? utilizado. Vocês perceberam o roteirozinho? Que o Douglas tá sempre com a resposta na ponta da língua. Quem vê de longe pensa até que ele não é cabaço. Manda braba. Sou historiador e artista, vou pegar uma perspectiva histórica, tá? O Ramon veio botar ordem na casa. Esse aí é comunista de verdade. Se liga, calma que ele fala. Primeiro a gente vai definir o que é esquerda e direita, né? Certo. Esse conceito ele surge pós-Revolução Francesa, né? Onde no parlamento francês à direita sentavam proprietários de terras, né? Comerciantes, enquanto que à esquerda sentavam ali camponeses, trabalhadores. Então, Você diz os jacobinos e os gerundinos. Então acabou que historicamente os partidos alinhados com a esquerda têm temáticas ligadas à pauta social, enquanto que partidos ligados à direita têm temáticas ligadas à economia, à defesa do empresariado, à defesa do atual sistema Então, pra capitalista. vocês- Né? Foi até aqui que o Ramon conseguiu falar antes do Douglas começar a avacalhar. O desafio do debate é esse: conseguir transmitir uma ideia inicial, porque depois o filho da puta vai avacalhar com certeza. Aí chegou a minha vez no debate. Ele tava usando muito esse negócio do lugar de fala, então eu pensei, eu tenho que tentar sair dos exemplos individuais e ir pra história. Douglas, eu sou formado em História, eu queria trazer um elemento aqui da história, que é a Guerra Fria. A Guerra Fria foi uma luta entre esquerda e direita, certo? Certo. Do lado da direita estavam países como, por exemplo, França, Itália, Alemanha, que eram colonizadores de países como, por exemplo, na África. Agora, a União Soviética mandava tropas e exército para lutar contra esses processos de colonização. A gente tem um exemplo, por exemplo, de Portugal, na Angola. Portugal estava lutando pelos valores de direita a favor da colonização dos negros de Angola. E a esquerda estava lutando para a libertação nacional. Esse é um elemento. Durante a Guerra Fria, eu posso dar vários exemplos. Você falou de animais de estimação. A França colocava pessoas negras da África dentro de gaiolas para serem exibidas como animais num zoológico. Então, o imperialismo capitalista é que sempre tratou os negros como animais. Fala se o pai não manja dos argumentos.
Bate de frente, que eu quero ver. E o que isso diferencia do atual comportamento da esquerda da elite branca que quer impor uma forma de pensamento na juventude negra? Por exemplo, a primeira coisa que vocês falam para um negro quando ele não quer seguir exatamente o mesmo posicionamento que vocês é chamá-lo do quê? De capitão do mato. É você chamá-lo de eu uma não pessoa fiz que isso. Não, muitas pessoas já fizeram isso. Você vê, por exemplo, Ciro Gomes fez isso com o Fernando Holliday. E outras, tantas pessoas já fizeram isso comigo. Principalmente um promotor de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, da Promotoria de Justiça de Direitos Humanos, em específico aqui é o nome dele, promotor Eduardo Valério, chegou a escrever dentro de uma peça judicial me chamando de capitão do mato. Então, Você não o que acha que diferencia essas pessoas que você está falando, que trataram os negros de forma tão violenta, para essa esquerda hoje branca, que não sabe se pôr, não sabe se comportar, não sabe só fazer um conversar, ponto que eles vão me e tirar. faz de maneira tão agressiva um posicionamento imposto àqueles que pensam diferente deles? Você não acha que Capitão do Mato é uma categorização social de um negro que trabalhava contra os negros naquela época? Eu acho que Capitão do Mato é uma ofensa muito grande, muito forte. Aí me tiraram que a galera tava com pressa de falar, mas vocês perceberam que ele foi mudando de assunto, né? Presta atenção, sempre que alguém começa a chegar num ponto, o Douglas faz o máximo pra mudar de assunto. Militante antirracista, militante do PT e do hip hop. Eu discordo radicalmente da sua afirmação em razão de reconhecer que a esquerda sempre foi aquele contexto político, aquele campo político que mais absorveu as demandas da população negra, as demandas históricas da população negra. Eu teria aqui diversos exemplos para te trazer, relacionados a protagonismo na política, empoderamento na política, políticas Para de você, ações o protagonismo afirmativas. na política atualmente, ele se dá mais pela esquerda do que na direita? Sim. Você sabe quantos negros no Congresso Nacional foram eleitos agora nesse último mandato, em 2022? Nessa última legislatura? Sinceramente, eu não sei quantos negros foram eleitos. Você sabia que a Porque maioria assim, que porque não elegeu basta negros ser negro, no não Congresso basta, Nacional não, mas não foi basta o ser pessoal de negro. direita? Não basta ser negro, ô Douglas, não basta ser negro, tem que ser negro que atue efetivamente em favor do povo preto. Ah, sim. Entendeu? Porque Eu trouxe você disse aqui, porque Então, você para você, O Claudinho é zica, ele sentou do meu lado no debate, a gente ficou cochichando durante o debate dos outros. eu você estou não é dizendo negro. que tem um vácuo entre branco e preto na sociedade e que a esquerda é quem tem, historicamente, construído no sentido de reduzir esse vácuo. E Mas aí eu te dou vários esse exemplos. vácuo que Eu você te tá falo das falando, políticas de ele não ações existe. afirmativas. Porque Vocês agora contrariando querem o que você tava aprovar, falando- vocês querem aprovar o fim das cotas no serviço público aqui na cidade de contrariando São o que Paulo. você estava afirmando... Entendeu? Vocês não olha, querem mostrando colocar... aqui, ó, Quando o Douglas estava sentindo que ele estava perdendo, ele começava a puxar esses desenhos aí que ele trouxe. Mas como esse canal é uma ditadura do proletariado, a versão da burguesia será cortada. A minha segunda afirmação é: a esquerda quer que o negro volte para a senzala. Beleza, meu Douglas. parceiro? Qual é o seu Boa, nome? meu nome é Jimmy. Jimmy, manda braba, Jimmy. Cara, quero partir de alguns dados aqui. Você concorda que o Brasil é um país muito desigual, segundo o índice de Gini, inclusive é o mais desigual do mundo, né? Sim. Diferença de acúmulo de riqueza. Sim. Você vai concordar também que a pobreza no Brasil não por acaso, por questões históricas e não só pelo que aconteceu até o final ali do século retrasado, mas depois pelo que se continuou como estrutura também. Isso se manteve, não teve nenhum grande esforço do Estado para que os negros que foram abandonados ali depois da escravidão, para que isso mudasse. Então a gente tem uma consequência mensurável hoje que a pobreza, principalmente no país como o Brasil, a pobreza tem cor e a riqueza também. Se a gente botar na tela ali uma foto de um grupo A de maioria da garis, população é o quê? a maioria da população é negra, mas, Então. mas a proporção é diferente. Se a gente for pegar um grupo de garis, por exemplo, vai ser quase 100% negro. Um grupo de juízes recém-formados, quase 100% branco. Isso não tem nada a ver com a uma maioria da proporção população brasileira. que é negra, obviamente você vai ter uma maioria da Mas população eu estou que também falando é que é pobre, não? muito diferente a relação de proporção entre negros e brancos na população em geral e o que se verifica nesses cargos diferentes, em termos de salário. Quando a gente fala de salário, a gente está falando, por exemplo, sobre luta trabalhista, direitos Sim. trabalhistas, que é uma das pontos onde tem as maiores divergências entre direita e esquerda. E a gente vê a direita se posicionando, e aí o que isso mantém essa desigualdade Qual a sua contra proposta para pautas poder trabalhistas. fazer com que isso seja erradicado? Você vê que o Jimmy chegou botando o pau na mesa, aí quando alguém tá desmontando o argumento dele, o Douglas já fica... Outro assunto... Qual a sua proposta para fazer com que a pobreza seja erradicada com relação à Uma categoria de revolução pessoas socialista. negras?
Vamos lá. Vamos Mas pensar não precisa ir tão mais- longe. Quebrou as pernas, meu amigo. Quebrou as pernas. Vai perguntar pra um comunista o que precisa pra combater a pobreza no Brasil? Pediu pra tomar. Não contavam com a astúcia de Jimmy Bro. A abolição aconteceu, não existiu nenhuma política de inserção dessa população que tinha sido escravizada, que porventura era da raça negra, né? Porque a colonização portuguesa aconteceu na África e trouxe pessoas de cor preta para o Brasil para ser escravizadas. Essas populações, após a abolição, elas ficaram impedidas de ter acesso a terras devido à lei de terras, e muitas delas ficaram impedidas, inclusive, de trabalhar, porque o escravizado ele não teve sequer a oportunidade de se transformar em assalariado. No início do processo de industrialização no Brasil, quando poderia ter sido possível essa transformação de escravizado para assalariado, os imigrantes europeus chegaram aqui e ocuparam essas vagas de trabalho. Além disso, ainda receberam incentivos do governo para ter terras, né? Então, aí a gente já vê que dentro da formação histórica do Brasil existe muita diferença entre o negro que foi escravizado e o imigrante europeu que chegou aqui no Brasil, tá? Aí, ao longo de todo o século XX, essa população que ficou deslocada acabou ocupando as periferias da cidade, as favelizações e tal, e a gente chega no fim dos anos do século XX, onde a massa carcerária é composta por 70% de pessoas negras e a universidade apenas 10 a 12%, tá? Aí o que acontece? Intelectuais negros como Sueli Carneiro e políticos como Paulo Paim, como Vicentinho, como Benedito da Silva e vários outros intelectuais do movimento negro criam a política de cotas para a entrada na universidade. E ali a gente já acontece que hoje esse percentual que antes era de 10% no início dos anos 2000, hoje chega a 50% das pessoas que ocupam a universidade de pessoas negras. Então essa é um exemplo de como que a esquerda, né, através da política de cotas, fez um sistema que beneficiou a população negra, que participasse mais da vida acadêmica, trazendo para ali elementos da sua própria cultura, além de simplesmente adquirir o diploma, né? Mas o negro na universidade traz elementos da sua própria cultura para a universidade e é um dos principais mecanismos de transformação de vida. Você, então, nada é mais efetivo para a pessoa melhorar a qualidade de vida do que o estudo. Para você, então, as cotas raciais, elas na verdade utilizariam para você melhorar a condição de vida do negro. Elas trariam para você aumentar o padrão de vida do negro, é isso? E também traz para a universidade todo um outro elemento cultural, científico, que faz parte da realidade do povo negro. Que se não existisse esse sistema de cotas, infelizmente a gente ia continuar com essa porcentagem ridícula, porque 10% fazia parte da universidade, eu sendo que quase mais de 50% concordando com você, Ramon, se o seguinte, pega um rapaz que ele é branco, ele mora na periferia, lá no Buraco do Sapo, onde eu nasci, onde eu fui criado, ele veio do Nordeste, ele é nordestino, mora no Buraco do Sapo, ele tem 18 anos, está saindo agora do ensino médio para competir o ensino superior. Ele não tem a menor condição financeira de conseguir pagar uma universidade particular, ele viveu a vida inteira numa escola pública. Ele, assim como o estudante negro que está do lado dele, um estudante negro que passou exatamente as mesmas mazelas que ele, vai disputar dentro de uma ampla concorrência, dentro de uma cota que é uma subcota de outra subcota. Mas existem cotas sociais, né? ProUni, o FIES, e a cota para o povo negro, ela traz especificamente... O Ramon saiu falando que nem o Chaves na escola. Não, peraí, só deixa eu pintar o último cantinho aqui, professor linguista. Eu fico muito preocupado com uma coisa, porque você fica tentando estereotipar a esquerda, a direita isso, a esquerda aquilo, mas na prática, quando a gente vai olhar para quem organiza um discurso racista na nossa sociedade, a gente sabe com que lado no espectro se organiza. Só para te dar um número aqui, eu tenho coordenado um mapeamento de comunidades nazistas no Telegram, que tem suástica, é crime. Eu tenho certeza que você é contra esse tipo de organização. Com certeza. E essas comunidades, que são 35 mil usuários metidos só no Telegram no Brasil, têm utilizado numa narrativa de suposta liberdade de expressão para conseguir atacar pessoas negras, combinar ataques em escolas e compartilhar, inclusive, fotos do que o Trump, que é o ídolo da direita, está fazendo lá nos Estados Unidos, colocando criança preta em jaula para deportar para outros países e consolidando isso como prática política. E você na hora da acredita eleição, que essas regulamentando mesmas as redes comunidades... sociais vai ser o suficiente para você combater esse tipo de Rapaz, discurso? se você quiser entrar nesse tema, Esse tenho total crime. disposição. Só para te dar um porque exemplo. o tema aqui está nisso. Aí você Isso, você está trazendo a regulação das nisso. redes sociais. Não, eu só estou te porque- dizendo porque que o você espectro que tá- político tá que se falando. organiza hoje para propor a criminalização e, como você colocou, levar para a senzala, Sim. é a extrema-direita, que está organizada em grupos que têm feito cooptação, inclusive, de adolescentes Te para digo que atacar não. pessoas negras. Te digo, cara, Tá vendo? Se organizar direitinho, todo mundo bate. A questão assim, você falou da questão das cotas, você falou da questão da padrão de vida.
Sim. É que agora a gente está falando que a Sim, esquerda sim. quer que o negro volte para a Isso, senzala. nós estamos falando dessa questão e da questão das cotas. Sim. Geralmente as pessoas ricas, elas têm uma formação. A gente teve, por exemplo, uma fala muito polêmica do nosso governador Tarcísio, que você apoia, que ele disse o seguinte: para que faculdade? Faculdade não presta. Mas ele mesmo tem mestrado, se estudou lá nos Estados Unidos. O que foi que o Tarcísio falou? Né? Então, mas eu quero Quais foram as exatas palavras dele? que você explique essa questão da ascensão social com as cotas, os negros tendo mais acesso à universidade. Certo. E o que você fez também na Lesp para melhorar a vida das pessoas negras? Maravilha. Você está trazendo falas do governador do estado de São Paulo para tentar descredibilizar o meu discurso. Eu não sei exatamente o que o Tarcísio falou, pedi para que você repetisse aqui, você não definiu. O que foi que o Tarcísio falou? Então, ele falou que faculdade não tem necessidade. Faculdade você pode pesquisar, inclusive. Ele falou com essas Falou, palavras, pode pesquisar. faculdade não tem necessidade. Diploma né? não vale mais. Ó, o diploma hoje em dia, se você for olhar, o Lula tá recebendo diploma honoris causa, meu parceiro. O Lula, um analfabeto. O que eu achei engraçado aqui não foi só ele trazer o argumento mais e o Lula, mas a escolha dele de falar que hoje o diploma vale menos porque o Lula recebeu um honoris causa. O que tem a ver, mano? Galera, esse negócio de diploma de medicina, diploma de arquitetura, esquece isso, pô. Fizeram homenagem pro Lula. Agora vamos ver o infiltrado metendo o louco novamente. Manda brava. Vamos lá. A pergunta eu te faço. E o que a direita tá fazendo para tirar esse negro que você disse que a esquerda tá colocando na senzala? Nada. A direita não quer que o negro ascende na vida. Basta você ir na Faria Lima. Na Faria Lima é Qual só foi a branco. política Você que a só direita vê fez negro que lá na impediu Faria o negro Lima de subir a vida? sendo porteiro, sendo segurança Me ou aponte sendo uma faxineira. única política Não que a pode direita ser, produziu não pra pode impedir fazer que o uma negro faculdade subisse a vida. para atingir um alto nível na Faria Lima. Você me disse que a direita quer que o negro não suba na vida, certo? Me aponte uma única política de direita que confirme isso que você está falando. Uma única. A direita não apoia a economia? Eu quero que você a economia me na mão dos afirme brancos? uma única política de A direita. direita não quer que a economia fique na mão dos negros, ela quer que fique na mão dos certo? brancos. Me aponte uma Tá afirmação, aí, uma Douglas, única a política vida de toda a direita. gente viu. O quê? negro não Me consegue. Me fala uma. Você é o político, Me não fala eu. uma. Você me que fala deveria uma. passar Ó, pra você gente. tem o O que governo do você Estado já de São fez Paulo, pelos negros? Você tem a presidência O que da que República. você já fez pelos negros? Você tem várias Você é de coisas. direita, o Eu que você queria já que fez você pelos negros? apontasse pra mim uma única política de Pelo direita amor de que Deus. impediu. Não, tá bom. Tá bom. Você sabe tudo. Se liga, eu dando risada lá no fundo. Tá bom. Tá bom. Você sabe tudo. A minha terceira afirmação é: a polícia ajuda mais os negros do que toda a esquerda junto. Tá falando daquela polícia federal. que 3% dos policiais são oficiais e brancos e 97% são praças e negros. Aqueles que você são falar massacrados. isso, né? Qual é o percentual geral da polícia? Aquela polícia que tem uma Quantos casa policiais grande do geral e uma são senzala. oficiais e quantos policiais do geral são praças? Aquela polícia Você sabe me que dizer tem também uma casa essa- grande e uma essa senzala. diferenciação? Aquela polícia que vocês da direita dizem que o Brasil é o país que mais mata policiais no planeta e vocês não E é o falam. país onde mais morre policial também. Exatamente, é o Brasil que mais morre policiais, não é? É, Só porque que eles você não estão em fala que serviço da 80% desses população. policiais que morrem de Eles estão suicídio. morrendo a Em favor razão, da população. Não, eles não é morrem de de suicídio. Não Eles é de morrem de suicídio. suicídio. Não é de Em razão do alto índice de adoecimento Não, mental não, que não, tem não, na não. base dessas O senhor está corporações. absolutamente Você não fala errado. que essa polícia é a polícia Eu que trouxe persegue aqui- os policiais eu trouxe praças. aqui- Você não fala que essa Pessoal, eu polícia... trouxe aqui, olha, pra vocês É. verem. Quando ele começa a mostrar as folhinhas que ele trouxe é porque a pessoa prensou ele contra a parede. E o Douglas estava negando isso daqui, mas é verdade. Os policiais no Brasil morrem mais de suicídio do que de troca de tiro. Isso mostra que ser policial no Brasil é uma merda. Mas o governador gosta porque aí ele tem o exercitinho dele pra fazer o que ele quiser. Em 2023 morreram 9 policiais em combate em São Paulo e morreram 31 de suicídio. Se a gente for contabilizar os que morreram de suicídio que não eram da ativa, nós chegamos a 42, certo? Nós vivemos numa perspectiva de que os oficiais perseguem praça a todo tempo. Se um praça arrumar uma universidade para fazer, para evoluir do ponto de vista pessoal, o oficial persegue ele e muda o turno de trabalho dele para ele poder não conseguir estudar. Os oficiais, como o Guilherme Derrite, por exemplo, canta mulher de praça, dá em cima de mulher de praça. É muito comum Você tem isso. algum estudo sobre isso? Tem, Algum eu dado? tenho Conta, dado, sim. eu tenho dado. Sim. Eu te diria para procurar Assédio às mulheres de praça. Isso, tem sobre dado. O Andrige pode falar sobre isso com você. O Andrige é um policial da rota que denuncia o assédio a policiais, Qual a mulheres e instituto que policiais levantou da essa praça. pesquisa, então?
Qual foi o nome do instituto? Você quer tergiversar, né? Tá começando a querer tergiversar. Porque você está trazendo dados não, aleatórios. É que vocês da direita, nada, vocês né? não gostam de dados. Diferente de mim. Vocês eu não gosto de dados. Não, que é isso gostam. daqui que eu trouxe? Isso daqui é a taxa de mortalidade de policiais militares que acontece no nosso Brasil. Quantos de suicídio? Após o governo Quantos Bolsonaro... de suicídio? Eu acho meio engraçado a palavra tergiversar. Que era só falar mudar de assunto, mas a galera gosta de falar tergiversar, porque é chique, né? O Rubinho até engasgou tentando falar isso aí, vocês lembram? Você vai tergiversar sobre todos os assuntos ou você vai se focar? Agora vocês vão conhecer o Samuel, o mano mais espontâneo desse debate. E aí, Douglas, irmão? Manda braba. Novo aí. Mano Brown nas pistas. Opa. Qual que é o tema aí? A minha afirmação é: a polícia ajuda mais os negros no Brasil do que toda a esquerda junta. Ajuda no quê? Ajuda, por exemplo, quando você se tem... o segundo BAEP participa de ação humanitária durante a Operação Verão Integrada. Isso daqui não foi só o segundo BAEP, como muitos outros BAEPs no nosso Brasil, que, infelizmente, eles se deparam com um crime chamado crimes faméricos, que, graças a Deus, tem o excludente de ilicitude. Não, você perguntou ajuda no quê? Eu estou respondendo. Bom, agora eu vou e me aí, expressar. esses policiais, ao invés de prenderem essas pessoas, o que eles fazem? Eles se reúnem, eles ajuntam em cestas básicas para conseguir trazer a essa população eles ganham cestas básicas para que eles não morram de fome. Eles ganham cesta básica na nossa cabeça. Coisa que o Estado não faz. Não, eles Dá fazem vaquinha licença, entre Douglas, os batalhões, eles fazem faquinha entre os batalhões. Não, deixa eu concluir o raciocínio. Eles fazem vaquinha... Não, estou respondendo objetivamente. Eles não fazem vaquinha. Os policiais militares fazem vaquinha dentro do seu próprio batalhão, eles já ganham e a eles cesta básica. levam diversas cestas básicas. Para, pô! Agora, novamente, o infiltrado indo lá causar, se liga. Bom, vamos lá. Na sua visão, o policial matar o negro é ajudar? Na minha visão, o policial matar o bandido porque o ano passado jogou da ponte. Se for bandido, tem que jogar mesmo. Ué, pra que tá a justiça aí, então? Tem que jogar na ponta, tem que jogar do prédio, na verdade. Ah, então pra você tem que matar, não precisa da justiça. Exatamente. Vamos, então, não precisa mais da justiça, na visão do Douglas tem que matar todos os Essa mesma bandidos. Justiça que quando prende, solta o bandido e nos casos de reincidentes, infelizmente, comete exatamente o mesmo tipo de assassinato. O Flávio Bolsonaro, então a gente tem que matar. Exatamente o mesmo. Rachadinha. Flávio Bolsonaro foi preso? Que eu saiba, ele foi acusado de rachadinha. Qual foi a condenação? Rachadinha que foi comprovada. Qual foi a condenação? É criminoso. Qual foi a Todo criminoso condenação? a gente mata. Qual então foi Flávio a condenação? Bolsonaro mata. Qual Pronto. foi a condenação do Flávio Bolsonaro? Rachadinha, amigo. Você quer negar que não... Onde foi que ele foi Ô, Douglas, condenado por rachadinha? Tira o pau do Bolsonaro da boca, Douglas. Onde Tira o pau foi? do Bolsonaro da boca. Onde foi? Fala pra mim. Onde foi que o Bolsonaro... Tira o pau do Onde Bolsonaro foi da que ele boca, foi condenado? Nesse momento eu não sabia que ele era um infiltrado ainda. Tanto que eu tava rachando o bico lá atrás que ele falou que o Douglas tava com o pau do Bolsonaro na boca, se liga. Onde foi? Fala pra mim. Onde foi que o Bolsonaro... Tira o pau do Onde Bolsonaro foi da que ele boca, foi condenado? E o Valdemar Costanera, tem que matar? Manda, Gabriel. Douglas, me tira uma dúvida antes da gente continuar. Você apoia o governador Tarcísio? Eu apoio. Eu acho engraçado quando a direita tenta se escorar nos policiais para falar que eles que estão do lado da justiça, contra a impunidade, sendo que o governador Tarcísio está sendo alvo de crítica, inclusive de delegados, porque não dá condições dos policiais trabalharem, tem déficit de cargos na polícia. Se a gente for falar dos índices alarmantes de feminicídio em São Paulo, a capital bateu recorde no ano passado. E o Tarcísio cortou, de 2025 para 2026, mais de 50% do orçamento para a proteção das mulheres, Douglas. Gabriel, é verdade em 2023, que nenhum governo ele usou você consegue 3% do orçamento, velho. O orçamento já estava lá, separado, ele usou 3%, Nenhum governo para a você Delegacia consegue da Mulher passar. 24 horas, cara. Nenhum governo você Eu consegue passar. respeito muito os policiais, porque quando eu preciso resgatar um animal que está em situação de maus tratos, são os bons policiais que me ajudam. Quem não respeita os policiais é o Tarcísio, é a extrema-direita. Nenhum governo você consegue passar sem receber críticas. Todo governo é vidraça. Inclusive o governo Da Lula própria base. tá apanhando pra caramba. Vocês falam que de são o diversas governo da ações segurança que o governo pública Lula e a tomou. polícia tá cobrando Não vocês, foi irmão. apenas essa questão de jogar as mulheres dentro de um estábulo de Quem cavalo. tá cobrando São vocês várias é a coisas. Mas polícia e vamos lá. vocês falam Agora que são você governo da falou, segurança eu pública. Muito bem, Gabriel. Fez ele puxar as folhinhas, significa que você mandou bem. Você trouxe um dado aí que é real, Sim. e o pessoal até complementou, a gente de fato tem a polícia que mais mata no mundo e também a que mais morre. Sim. E aí o pessoal pode conferir, o que você falou que é mentira, é verdade, a maioria infelizmente é de suicídio pelas condições que os próprios policiais estão vivendo. Então Sim. se você defende a polícia, tem que levar isso em conta.
Levando tudo isso em conta, você é a favor das câmeras, uso de câmera por policial, sem ter a opção dele desligar e ligar a hora que quer, porque isso é a mesma coisa que nada, né? Eu sou radicalmente contra, eu acho que isso daí, na verdade... Mesmo provando que diminui a morte de policiais, esse tipo de... você não tá nem aí pra vida dos caras. Não, eu ligo sim, na verdade, pra vida do policial. Mas eu me importo tanto com a vida do policial, mesmo comprovando que eu fui o único que, durante anos, correu atrás para defender um policial negro que aqui no estado de São Paulo estava sendo injustiçado. Esquece esse caso isolado, vamos voltar para as câmeras e para os dados gerais. É um caso que está acontecendo com muitos policiais militares que estão no Romão Gomes e que estão presos. Você repete então que você é contra o uso de câmeras dos policiais, mas eu ligo muito. Mas eu estou falando nesse tópico que foi comprovado que diminui a morte de policiais. Você já viu esse policial militar? Você conhece esse policial militar? Esse policial militar, ele é branco ou ele é negro? Aí ele parte para uma situação específica. Eu queria ter ido nesse tema, mas não tava dando tempo de ir direito. Aí eu consegui pegar o finalzinho, se liga, mas faltava, ó, tinha 38 segundos para eu falar. Vamos ver se deu para falar alguma coisa nesse tempinho aí. A questão é, o Brasil é um dos países que tem o maior encarceramento em massa, né? E até relacionando com o tema anterior, você tinha falado de senzala, eu acho que não existe senzala pior hoje no Brasil do que a prisão, né? Você quer levar o bandido para sua casa? Não, mas a questão é... O que você vai fazer com o bandido? Qual é a condição... Tratar o bandido bem, então? Deixar ele solto? Espera, deixa eu... A pessoa comete assassinato, roubo... país... Porque ele não é negro, então ele tem que ser solto. Porque ele é negro, ele tem que ser solto, é isso. Olha que safado, mano. Queimando meu tempo pra não poder falar. Mas eu não desisti, não. Um país que tem um alto índice de desigualdade social tende a ter um alto índice de criminalidade, independente da raça das pessoas. Então a questão não é do bandido, enquanto a culpa é da condição de ele enquanto tá. a direita sugere mais prisões, a esquerda sugere mais distribuição de riqueza. Sim. Vai. Toquei o foda-se, o tempo acabou, continuei falando. A minha quarta afirmação é: racismo reverso existe sim. Esse aí não deu tempo de eu ir falar, porque todo mundo queria uma brechinha pra ir bater nessas ideias tortas dele. Se liga o que aconteceu aqui, mano. O Claudinho, que é militante do movimento negro, tentou ir lá falar, só que aí ele perdeu o lugar pra esse maluco aí, que é branco que nem um pedaço de polenguinho. E foi aí só pra fazer escadinha pro Douglas subir. Anda braba, esse aqui é nervosinho, viu? Os sinais estavam todos lá, como é que eu não percebi antes? Racismo reverso existe? Racismo reverso nunca existe. vi uma viatura da Força Tática ou da Rota cheio de policial negro parando um branco. Geralmente sempre tem branco dentro parando o negro. George Floyd, o policial era branco ou negro? Qual é a definição de racismo? O policial era branco e o cara que estava no chão Qual sendo é a morto sua era definição negro. de racismo? A gente não vê um negro Qual nos é a Estados sua Unidos definição de matando um racismo? branco quando é policial. Qual é a definição de A nossa racismo? polícia brasileira vai lá nos Estados Unidos lá se especializar para vir pro Brasil e matar negro. Qual é a definição de racismo? Fala pra mim. Definição de Qual racismo, é a definição de racismo? é, por exemplo, essa que você faz, de Qual? ficar utilizando o negro como massa de manobra. Não, Pra muito ficar pelo se contrário. elegendo. Vamos lá, ó. Definição de racismo, de acordo com o dicionário Aurélio, eu trouxe aqui pra você. Eu não vim só pra lacrar. Eu não vim aqui só para lacrar, disse ele para o rapaz com quem ele combinou de fazer uma treta fake. Você veio pra porque ficar você que veio pra mamando lacrar, o pau do Bolsonaro você que veio em pra lacrar, câmera. vamos... Vocês perceberam quantas vezes ele falou aqui do pau do Bolsonaro? Isso é importante, porque esse vai ser o motivo inicial da treta que vem depois. Eu vou te trazer um exemplo bem concreto então, beleza? Pode ser? Não é o pau do Bolsonaro, né? Cara, a direita quando vai tentar ser engraçada, ela sempre tem que envolver, né? Pau, rola, alguma coisa assim. Que fixação, né, mano? Nesse momento do debate eu cochichei pro Claudinho. Falei, pede pra ele definir o que é racismo reverso. Porque aí ele vai te dar a corda pra você enforcar ele. Vou começar te ouvindo. Queria que você trouxesse pra gente o conceito de racismo reverso. O conceito de racismo reverso é justamente a definição daquilo que é racismo. Por quê? A gente fala que uma pessoa, quando ela tem ódio pela outra, pelo fato dela ser branca, aquilo é racismo. Mas, imediatamente, o movimento negro se posiciona dizendo, não, isso não é racismo. Por quê? Porque o racismo reverso não existe. O racismo, primeiro, ele tem que ter uma espécie de historicidade, tem que ter um histórico, aquele grupo de pessoas tem que viver anteriormente sobre uma vulnerabilidade maior, tem que ter sido, tem que ter uma sofrência maior, tem que ter tido, durante toda a sua história, alguma coisa que traga ela como se fosse vítima e depois, posteriormente, ter algo para
para ser compensado. Já o que o dicionário nos traz não é nada disso. Ele não coloca uma raça que sofreu anteriormente para ser compensada posteriormente e que, portanto, essa mesma raça teria direitos de falar sobre outra pessoa, de determinar sobre outra pessoa, de definir sobre outra pessoa, sem que nenhuma vez essa pessoa possa ser racista, porque ele teria a liberdade de falar o que bem pensasse. Vocês veem que ele não falou nada com nada, né? Basicamente falou que racismo e racismo reverso é a mesma coisa. Eu entendi por que você é tão equivocado. Por que você não trouxe nenhuma conceituação. Eu trouxe aqui, não, eu você trouxe pelo menos falácia, 4 diferentes. Racismo tem a ver com Eu poder, posso trazer Douglas. pra você aqui, Racismo tem a ver com a estrutura não de é isso poder. que o dicionário traz. Não. É isso que o dicionário Não. fala. Racismo Por que tem a ver que com eu tenho que estrutura de acreditar em poder. você e não aquilo que Quem a não tem definição da poder própria sobre palavra você não traz? pode te discriminar pela sua raça. Me desculpa. Por que eu tenho Não que tem acreditar em sentido o você que e você não tá no dizendo. dicionário? A direita, quando vem com esses argumentos rasos, é só você fazer um questionamento que você enxerga todos os pontos fracos, né? Eu queria ir muito debater nessa afirmação aí, mas infelizmente não deu tempo. Mas o que eu ia trazer é basicamente, você dizer que existe um racismo reverso é você partir do pressuposto que existe um racismo na direção correta. E uma discriminação que um branco sofresse seria o racismo no sentido contrário do que deveria ser. Mas não deu tempo de falar, porque todo mundo queria um tempinho para falar nessa, porque essa foi a afirmação mais imbecil que o Douglas fez naquela tarde. Se eu tiver parado no ponto, se você tiver um branco do meu lado, a polícia vai parar os dois, mas vai jogar ele para lá e vai chamar eu para cá. E vai falar pro branco, ele tá te roubando? Vamos lá. Não, peraí, não, calma aí. Você fala, você quer entosa. Não, você quer traduzir. Porque vocês enrolam bastante, não, mas... você começa a falar e não deixa Não nós é isso, terminar. meu parceiro, é que o seu raciocínio é um pouco lento. Não é lento, não é lento. Eu preciso ser um pouco mais objetivo. Não, se for muito rápido o meu raciocínio, você vai comer bola e não vai dar certo, certo? Manda a bola. Por exemplo, então, meu parceiro, eu vou falar pra você. Você mora na mesma quebrada que eu, certo? Um buraco do sapo? É, só pra você ter como que é a ideia. Então, eu vou falar um barato pra você. Meu, não tem esse barato, mano, é que é racismo. Racismo quem faz é a própria pessoa, irmão. Por quê? Meu, se o preto estiver dentro do mercado, repara hoje em dia, um negrão, até você mesmo, se você entrar dentro do mercado de bermudão, de chinelo, os caras vão ficar desando em você, meu parceiro. Alguns traziam dados, o Samuel trouxe vivência. Como que pode alguém falar tão parecido com o Mano Brown, né, velho? A minha quinta afirmação é: todo esquerdista é um racista em potencial. Cara, primeira vez nesse debate, eu vou fazer uma coisa que eu não esperava, eu não vim aqui para isso, mas vou concordar com você. Acho que todo esquerdista é um racista em potencial. Maravilha. Todo direitista é um racista em potencial. Direitista eu acho difícil, todo mas ser humano, é. pelo menos, principalmente no Brasil, é um racista em potencial. Não. E quando a gente fala em potencial, Discordo. é que tem uma estrutura que empurra para que a tendência seja essa. Não quer dizer que todo Quando toda foi que pessoa vai você ser viu um racista. direitista falando assim, É igual você não machismo, pode cara. ser de esquerda porque você é negro? Quando foi que você ouviu isso? É o mesmo. Que argumento demolidor, hein? Palmas pro argumento do Douglas, ó. Lacrou, mana! Sabe o Coisa do Quarteto Fantástico? Esse aí não parece o filho dele, o Coisinha? Agora chegou minha vez. Todo esquerdista é um racista em potencial. Então, falando sobre racismo, tem um autor, um antropólogo chamado Gilberto Freire, que fez um livro chamado Casa Grande Senzala, e ele criou uma teoria de que no Brasil existe como se fosse uma democracia racial, em que existe casos de racismo isolado, mas o Brasil não é um país racista. Esse discurso do Gilberto Freire, que era reproduzido também pelo Olavo de Carvalho, é o que você reproduziu no debate. É o que eu acredito. O Brasil é um país que tem racismo, mas não é um país racista. É diferente. Então, mas aí como é que a gente vai ser racista se você tá dizendo que... Não, então o Brasil não é um país racista. A partir do momento em que você chega para uma pessoa e fala assim, credo, que nojo, você é de direita e você é negro? Ai, capitãozinho do mato. Ai, esse bagulho do capitão do mato você entrou não muito acha na sua que mente? Isso assim? é lógico, porque você já foi chamado, obviamente que não. Não, a questão então, pra mim é uma coisa a gente grave. sabe, Quando você entrega uma pessoa que é igual a você pra morte ou pra escravidão, isso é uma coisa grave. Você não pode chamar isso as pessoas forma um de país capitão do racista, mato. certo? Você não pode chamar qualquer pessoa de capitão do mato, porque Mas é grave. mas o é Brasil tão não é grave quanto racista. você olhar pra alguém e falar assim, ô macaco. Mas Isso o Brasil não é grave. racista, então. O Brasil é um país que tem racismo, mas não é um país racista. Depois da escravidão, a população negra foi morar principalmente nos lugares mais periféricos e ocupar as profissões de mais baixo salário. Sim. Então isso faz com que a pirâmide social do Brasil tenha no topo a população branca concentrada e na base a população negra concentrada. Então, é isso que eu estou falando. Todo esquerdista é um racista em potencial.
Se o Brasil é um Certo. país racista estruturalmente, todo mundo, como o Jimmy falou, é um Tô falando racista em sobre a potencial. questão do comportamento da esquerda com relação às pessoas que são negras de direita. Mas para combater Todo o racismo, você esquerdista precisa é um combater as racista em chagas que potencial, atingem a porque população vocês negra. não sabem dialogar. Mas se a direita Vocês defende vão encarceramento em massa, imediatamente- isso não ajuda vocês- no racismo. Mas agora vem o momento principal do debate, o gran finale. Todo esquerdista é um racista em potencial, Douglas? Todo esquerdista é um racista em cresci potencial. escutando Chris Brown, Usher, meus atores prediletos de Hollywood, Morgan Freeman, Will Smith. Como é que você vai olhar na minha cara e falar pra mim que eu sou racista, meu amigo? Ó o Ramon e o Jimmy rachando o bico ali atrás. Como é que você vai olhar na minha cara e falar pra mim que eu sou racista, meu amigo? Todo Você tá querendo, esquerdista você tá é um querendo falar racista por em mim, você tá querendo me potencial. passar como racista, Quando você tá vocês chapando nas tentam ideias. colocar Você tá chapando quem é de nas direita ideias. como se Você tá fosse lutando um boxe, tá capitão tomando muita do mato. porrada na cabeça, Quando Douglas. vocês tentam Porra, simplesmente cara. tirar o nosso direito de escolher, de poder ter um posicionamento Você tá mamando político, muita rola do de Bolsonaro ser que de você direita. tá, ó. Meu parceiro, Ô, ó, eu meu, já pelo amor ouvi de isso aqui Deus. 1, 2, 3 vezes falando de mamar a rola do Bolsonaro. E Você é o deve que estar você com a rola, gosta, caramba. você tá com a rola Aí, do ó. Lula na boca, Ah, né? Não é minha possível. não, pelo amor Porque de Deus. assim, a Ó, gente eu vem aqui faço pra L, poder eu faço debater. L. Faz o L, enfia Eu o faço L com L. gosto dentro da sua boca, né? Porque não é aí possível. brincadeira. Não é possível. Essa da camiseta. Não. Os caras picotaram a imagem na edição pra não mostrar que ninguém bateu em ninguém. O que aconteceu nesse momento foi o seguinte. Primeiro, a produção tinha separado esse lugar pra esse maluco com a camisa do Real Madrid sentar na cadeira mais próxima possível do Douglas. E também no começo do debate, a galera resolveu trocar a cadeira do Douglas e colocaram a cadeira mais bamba possível, assim. Era uma cadeira que já tava quase indo sozinha, sabe? Aí na hora que o maluco respondeu, de pôr o L na boca aí, a mesma coisa que ele tinha falado pro Douglas, aí o cara se irritou, e aí ele levantou e foi lá e pegou no colarinho do Douglas e ficou chacoalhando ele assim, até a cadeira que o Douglas tava a fazer, vlau! E aí virou pó, a cadeira foi pro chão, assim. Na hora que aconteceu, eu achei que era real, mas depois a própria produção lá do TubaCast falou que esse maluco já tinha ido em outros debates, fingindo que era alguém de direita, então enfim, um ator pago, né? Só que aí o mano que foi depois, ele mandou a real, se liga. Sinto muito aqui pelo acontecido, mas acho que é importante destacar aqui que esse camarada aí que está aqui, ele faz parte do movimento Brasil Livre, costuma se infiltrar nos debates para causar confusão, para confundir as pessoas, inclusive querendo reafirmar esse estereótipo que colocam sobre a esquerda, que somos uma esquerda violenta, né? Isso aí é mentira, esse cara não é da esquerda, ele é do MBL e está cumprindo muito bem, está fazendo o papel dele pelo que ele é pago pela Atlas Network, inclusive o financiamento do MBL. Vamos lá, sobre a sua afirmação... Todo esquerdista é um racista em potencial. Vocês viram o Douglas tentando mudar de assunto? Quem tem cu tem medo, né? Chega de escutar essa peça de teatro, eu queria mandar um salve para os meus seguidores que contribuíram na chave Pix do canal nos últimos dias. Foram eles que possibilitaram eu separar um tempo para produzir esse conteúdo para vocês. Salve para André Santos, que contribuiu com 100 conto. Muito obrigado pela confiança, André. Salve para Fernando Augusto, Gabriel Souza, Cassandra Rivas, Rafael Pereira, Patrick Daniele, que foi o maior contribuidor da semana, mandou 300 conto. Muito obrigado, Patrick, pelo seu apoio, mano. E Adriano de Deus, que sempre tá doando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que contribuiu. Se você puder contribuir financeiramente com esse corre, saiba que hoje, dia 27 de março, é meu aniversário. Então manda um pix aí de aniversário, demorou? Se você não puder contribuir financeiramente, o seu like, comentário e compartilhamento já são formas de contribuir. E se você assistiu esse vídeo até o final, deixa um comentário escrito: Douglas Garcia só queria lacrar. É nóis.